Fala, galera, bem-vindos a mais um Espírita Pop. Matheus e eu, como sempre, aqui muito alegres de recebê-los. E hoje o nosso tema são as dificuldades, os obstáculos, os desafios da vida. O que fazer? Como lidar? O que se espera de nós diante deles? Vamos falar um pouquinho sobre isso, de acordo com a visão de Emmanuel, depois da nossa vinheta. Até lá! Bom, Matheus, vamos falar um pouquinho das dificuldades, porque que atira a primeira pedra, quem não está passando, nunca passou por uma. E, às vezes, isso mexe com a nossa estrutura, faz a gente ficar um pouquinho revoltado, quem sabe, desanimado, né? E vamos ver a luz que a Emmanuel nos traz, com base nesse textinho aqui bem pequenininho, aí a gente vai fazer uns comentários à luz do Espiritismo. Beleza. Então, ele vai estar lá no livro, para quem quiser ler depois. O livro chama Rumo Certo, é Psicografia do Chico, autoria de Emmanuel, capítulo 8, Obstáculos. Na execução das tarefas que o Senhor nos concede na seara espírita, encontramos obstáculos de todo gênero. Aqueles que procedem das circunstâncias, como sejam os empecilhos do tempo, a condução difícil, as exigências sociais, as atividades extras da profissão. Aqueles que nascem de casa, a festa imprevista, o parente enfermo, a visita inesperada, o impedimento doméstico. Muitos que nos chegam dos entes queridos, quais estes? As oposições dos pontos de vista, a incompreensão, o apelo insistente a regozijos menos felizes, a dificuldade em comum que exige apoio. Os que se originam no grupo de trabalho, o azedume dos companheiros, a ausência de concurso fraterno, a crítica destrutiva, a falta de entendimento. E aqueles outros, dos piores, os que nascem de nós mesmos. O desânimo, a irritação, a rebeldia, a intemperança mental, a doença de gravidade imaginária e o cansaço suposto invencível. E agora vem a solução, né? Porque a gente só falou dos problemas. Toda vez que obstáculos se nos interponham entre o dever da ação e a necessidade de cooperação no serviço do bem aos semelhantes, que redundará sempre em benefício de nós mesmos, peçamos auxílio divino, através da prece silenciosa, e atendamos a todos aqueles que nos digam respeito à tranquilidade da consciência. Mas, à frente de quaisquer outros, sem qualquer fundamento sério na vida espiritual, tenhamos suficiente coragem para romper com eles, na certeza de que, com a bênção de Deus, saberemos atravessar todas as crises e empeços da luta cotidiana, se nos dispusermos a trabalhar. Profundo. Emmanuel demais, né, gente? Mas primeiro ele começa falando todas as dificuldades, e sim, meus amigos, a vida não é um morango. A vida não é pra amadores. Então, assim, não é fácil, mas a gente tá aí na luta, né? E, assim, eu digo que às vezes as pessoas pensam, por que é tão difícil, né? E eu vou tentar dar só uma leve, uma leve reflexão pra gente tentar entender. Cara, a gente é imperfeito. As pessoas que a gente convive são imperfeitas. O nosso mundo é imperfeito. Soma tudo isso, é muita imperfeição. É difícil. Agora, isso quer dizer que não dá pra superar essas imperfeições todas e crescer e ter uma vida legal, ter uma vida boa? Não, a gente consegue fazer isso, né? É só que dá um trabalhinho a mais. A gente ainda tá no mundo de provas e expiações, aí chegando no de regeneração, que daí as coisas vão ficar mais balanceadas, mas ainda assim vão existir imperfeições. Mas assim, faz parte da natureza do nosso mundo e da nossa natureza também. Então, faz parte dessas dificuldades. Então, a primeira coisa, acho que é a gente aceitar um pouco isso. Faz parte. Como eu falei, a vida não é um morango. Mas a gente consegue seguir em frente. E lembrar, né, como o próprio Emmanuel falou, que a gente tem ajuda lá de cima. Então, preces são sempre vindas. Preces fazem milagres. Óbvio que você não pode só fazer uma prece e esperar que todos os problemas sejam resolvidos, né? Mas, com certeza, todas as preces ajudam, né? E você, tendo uma participação ativa nos seus problemas, né? Nas suas dificuldades, e pedindo a ajuda da espiritualidade, o seu esforço vai ser recompensado
Você vai sentir as recompensas do seu próprio esforço. E a espiritualidade também vai ter, com certeza, tentar fazer o máximo possível para recompensar os seus esforços também. Então, assim, tem solução. As dificuldades têm solução. Todo problema tem uma solução. Pode não ser fácil, pode não ser simples, pode ser demorado, mas tem. Depois que a gente sai do umbral, que não se iludam, a maioria de nós vai dar uma passadinha, pode ser mais rápida, menos rápida, mas vai dar uma passadinha. Quando a gente sai de lá, a gente tá na tranquilidade da colônia espiritual, né? Tudo muito tranquilo, tudo muito mara. E tem motivo pelo qual a gente saiu de lá e reencarnou. Então, não foi para continuar na tranquilidade. Foi justamente para colocar em prática tudo aquilo que a gente se dispôs quando estava na colônia. E quando a gente chega aqui, os desafios são os que fazem a vida acontecer. A gente está numa fase de evolução espiritual que a gente só conhece o bem por causa do mal. A gente só conhece a tranquilidade por causa das dificuldades. E a gente valoriza muito esses momentos justamente porque a gente sabe como é estar naqueles outros. E é assim que a gente vai entendendo o que traz paz pro nosso espírito e o que não traz. A gente tá naquela fase que a gente precisa provar. É como um bebê quando tá começando a se alimentar de alimentos sólidos e ele bota tudo na boca. Aí tem coisa que ele vai fazer e não vai querer, tem coisas que ele vai adorar, tem coisas que só com o tempo ele vai valorizar, que naquele momento ele vai dizer que não. Nós somos crianças espirituais, então a gente tá vivendo situações, circunstâncias, e às vezes vai doer, mas precisa doer pra gente entender, isso aqui não me faz bem, não é por aqui. E tá tudo bem, né? Porque no final das contas, a gente pode perceber que muitas das coisas boas que a gente tem na vida hoje, a gente não teria se a gente não tivesse passado por tudo que a gente passou no momento da dificuldade. Sim. E aí eu sempre gosto de lembrar daquela frase de Jesus que nos disse que ninguém carrega uma cruz maior do que consiga. Cada um tome a sua cruz e siga ele. Ele quer dizer assim, assuma, né, o peso dessa vida. Assuma as dificuldades dessa vida, mas siga-me, né? Ou seja, siga os passos dele, siga o que ele nos ensinou, como lidar com as pessoas, como lidar com as dificuldades. A fé é inabalável, mesmo diante do que parece impossível, invencível. E seguir. Então, seguir Jesus não nos isenta de carregar um peso, porque isso faz parte do nosso momento evolutivo. A gente tem muita coisa ainda para carregar, a nossa mochilinha cheia ali de erros, de coisas a serem acertadas, de valores a serem descobertos, virtudes que a gente ainda não adquiriu. Mas a gente seguindo os passos dele se torna mais leve. Então, não é que, na verdade, de fato a gente esteja perdendo peso, mas a gente está se tornando mais forte diante. E aí a gente começa a entender que quando as dificuldades aparecem na nossa vida, não é sobre perguntar, por que comigo? Por que agora? Mudar essa pergunta, por que não comigo? Por que não agora? Por que o outro pode estar sofrendo agora e eu não? Por que o outro pode estar sofrendo e eu não? Eu sou o filho favorito, né? A especial da galera, sabe? O alecrim dourado, não, entendeu? Então, assim, tem dificuldades e dificuldades. E aí a gente não compara dor, porque às vezes vai parecer que o nosso é pior do que o outro, mas a gente não sabe como é que o outro tá sentindo aquilo que aos nossos olhos parece pequeno. Mas fato é que, como você falou, e Emmanuel tá dizendo aqui, é que, independente de todas as circunstâncias, seja de nós, na família, no trabalho, na vida em geral, a gente tem o dever de ação. A gente tá aqui para ser ativo, né? Não é para se render. Sim. É para desistir ou para esperar as coisas acontecerem por si só. A gente tem que fazer a nossa parte, dever de ação. Mas a gente também tem essa necessidade de cooperação no serviço do bem aos semelhantes. Ou seja, mesmo sofrendo, que isso não nos impeça de ajudar o próximo. Que isso não nos impeça de fazer algo pelo outro. Porque a gente pode estar na pior e mesmo assim a gente pode fazer algo pelo outro. E tem muito valor. Porque quando tá tudo bem, é uma coisa. Quando a dificuldade se torna maior justamente porque você também tá com seus próprios problemas, caramba, sim, um grande mérito, né? Quando você dá, mesmo quando te falta, caramba, é ali aquela passagem do óbolo da viúva. E pedir esse auxílio divino, porque nós estamos sempre sendo auxiliados, a misericórdia nunca falta. E a resposta também não, mas às vezes não é do jeito que a gente quer. Sim. E a gente não tem paciência para esperar ver como as coisas vão acontecer. Porque se não melhoram na hora que a gente quer, às vezes a gente desiste antes de ver o grande final. A frustração, né? Eu acho que uma coisa importante que você falou também é assim, a gente não pode comparar as nossas dores, né?
ao mesmo tempo que a gente não pode comparar nossas dores, a gente, né, nós como pessoas, a gente consegue mensurar as nossas dificuldades minimamente. Por quê? Porque a gente se conhece. Agora, quanto a gente se conhece, influencia o quanto você consegue medir suas dificuldades. Você consegue... Quanto mais você conhece suas capacidades. Então, eu sei que isso aqui é fácil de superar, isso aqui não é tão fácil de superar. A partir do momento que quanto mais você se conhece, mais fácil fica de resolver um pouco os seus problemas. Óbvio que não vai, né, de repente virar, né, mamão com açúcar ali e você vai, né, dar um estalo de dedos e resolver todos os problemas. Não é só porque você tem conhecimento 100% total de você mesmo. Né? As coisas ainda vão ter certa dificuldade, até mesmo conhecimento total de nós mesmos é algo que vai levar muito tempo. Não é algo que você vai conseguir ali, uma encarnaçãozinha e show, já me conheço, tá top, né? Mas, e daí a gente tem que tomar cuidado, porque por a gente ainda não se conhecer 100% e por às vezes tentar se comparar, não só com os outros, mas também se comparar em situações adversas, né? Situações do mundo mesmo, né? A gente acaba colocando um peso maior nos nossos problemas, né? Nas nossas dificuldades. Então, assim... eu faço isso direto, na real. Que, assim, eu sou uma pessoa que, quando você tem né, a galera de coaching, né? Fala muito de perfil comportamental, né? E o meu perfil comportamental seria de um analista. Ou seja, uma pessoa que gosta de analisar muito pra frente. Uma pessoa que gosta de, tipo assim, de estar preparado para as coisas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou um planejador. O planejador é uma pessoa que planeja tudo. Eu não planejo tudo porque eu não tenho essa paciência. Eu gosto de deixar algumas coisas ali ao acaso, né? E me virar de acordo. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de me preparar para as coisas, eu gosto de tentar fazer o melhor possível com o que eu tenho. Sim. Mas, ao mesmo tempo, para eu fazer isso, por eu me preparar, eu acabo tendo que pensar um pouco para frente. E quando eu penso para frente, acaba que eu faço as coisas ficarem um pouco maiores do que elas deveriam. Então, os meus problemas... dia de amanhã. Exato. Então, os problemas acabam ficando um pouco maiores do que deveriam. Quando, na verdade, se eu só, né, fosse tentando resolver um pouquinho de cada vez e tentando viver um pouquinho mais ali no momento, eu tinha resolvido as coisas mais simples. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não colocar não colocar o carro na frente dos bolsos. Exatamente. Não ser ansioso demais e tentar resolver os problemas na hora que a gente quer ali, né? Como você falou. Os problemas são os problemas e eles vão ter o tempo deles, né? Isso. Às vezes a gente consegue fazer isso mais rápido, mais devagar. Depende muito de novo, do seu autoconhecimento. Mas a gente tem que aceitar que o tempo deles é o tempo deles. Tem coisa que, infelizmente, você não vai conseguir fazer muita coisa para acelerar ou para adiantar ou até mesmo para resolver. Às vezes, aquele problema vai ser um problema constante na sua vida porque, simplesmente, é uma situação que foi colocada para você nessa encarnação para você crescer. Então, assim, tem problemas que, a princípio, você vai olhar no espectro de uma encarnação e falar, cara, isso não tem solução. Mas lembre que a gente é um espírito imortal. Então, talvez nessa encarnação você não esteja vendo solução. Mas nas próximas, ou então, né, quando você olhar para o escopo da sua vida espiritual como um todo, você vai ver que aquilo ali era só um grãozinho de areia, né, te atrapalhando no meio do seu caminho, a imensidão aí, né? É por isso que Jesus nos disse mais ou menos assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, a cada dia bastam as suas horas. Então, ele já sabia, né, que a gente ia ficar com a cabeça no amanhã, e aí como é que vai ser? Tipo, hoje, neste momento, nesta hora que está transcorrendo, o que eu posso fazer sobre este meu problema? Sim. O que está no meu poder, nas minhas mãos? Exato. E aí, a gente faz o que pode, o que consegue naquele momento. E confia, porque a gente não tá sozinho. Sim. Outra coisa também muito importante é a negatividade, que às vezes traz problemas que não eram necessários. Então, às vezes a gente vive num azedume, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa rancorosa tende a desequilibrar o próprio organismo, porque começa lá dentro, começa na alma. Aí vai pro corpo. E ocasiona um problema de saúde que não precisava estar acontecendo. Então, assim, o pensamento tem poder. Por isso que Emmanuel tem um livro que chama Pensamento e Vida. Sim. De tão importante que é falar sobre isso. E que a gente lembre disso. Então, positividade, esperança e fé. Fé é você acreditar que tudo concorre para o seu bem. Porque Deus é por nós. Então, quem será contra nós? Tem amor por trás de tudo. Por mais que machuque. No fim, a gente entende e acaba agradecendo, por incrível que pareça. Sim. Acho que é muito importante o que você falou para a gente entender que a gente tem que ter postura com relação aos nossos problemas, né? A negatividade, às vezes, é uma questão de postura. Eu vou assumir aqui que eu tenho uma dificuldade, por exemplo, com pessoas... Tem pessoas que eu conheço que são assim, né? Um pouco... de que gostam de reclamar pelo prazer de reclamar. Não sei, assim. Que, tipo assim, todas as situações ela arranja uma coisa Nada pra reclamar. Tá bom. E, tipo assim...
por um certo lado, ok, tipo, é importante você entender as coisas que te incomodam e às vezes expressar isso. Mas no momento que você, tudo que aparece, você sente incomodado e você o tempo todo, né, está só voltando nessa mesma ideia de que, isso me incomoda, isso me incomoda, isso me incomoda, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim, você não está tendo uma postura ativa. Você está tendo uma postura de, tudo é ruim e eu não sei porquê, né? Às vezes, né? E é como você falou, e Emmanuel fala no livro, a gente tem que ter uma postura ativa com as coisas. Então, assim, negatividade, óbvio que não é só uma questão, às vezes, só psicológica, né? É só mental sua, às vezes tem uma questão de saúde também que você tem que verificar, né? Mas a gente pode sempre tentar dar uma melhorada no sentido de, quando eu vejo alguma coisa, eu vejo algo que me incomode, tentar entender o porquê, tentar entender o que eu posso fazer a respeito, né? Como você falou, o poder que a gente tem sobre as coisas ou não. E, a partir disso, daí a gente tomar uma atitude. Nem que a atitude seja reclamar, mas pelo menos você ter pensado antes o porquê, né? Sim. Porque, às vezes, você só recebeu uma informação e depois você só responder uma reclamação ou, então, alguma insatisfação só por responder, assim, no automático, tem que tomar cuidado. E a gente tem que lembrar, né? A gente já falou isso em outros episódios, que nossos pensamentos, as nossas palavras, elas têm um certo poder sobre a gente, também sobre o espaço à nossa volta, até mesmo sobre as pessoas à nossa volta, né? Então, só reclamar não vai ser bom pra você, nem para os seus amigos espirituais pertinho, e nem provavelmente das pessoas que estão à sua volta, né? Então, vamos tentar, às vezes, dar uma melhorada na postura, né? E não é fácil, né? Porque às vezes se torna um hábito, né? E daí eu acho importante, às vezes, a gente já ver, né? Buscar conselhos mesmo, seja na literatura, seja num psicólogo, num amigo, né? Sim. E dentro dessa positividade tá aquela fala de Paulo. Em tudo dai graças. Então, exercitar essa gratidão em nós, mesmo diante de um grande desafio, de uma grande tempestade, olhar pro que a gente ainda tem para agradecer mesmo assim. Porque, às vezes, a dor é tão avassaladora que cega. E a gratidão fortalece nesses momentos. Sim. Quando a gente não tá eximido de sofrer e não tem nada de errado com tá sofrendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá olhando para tudo que a gente recebeu e continua recebendo. Sim. Ou a gente tá focando só no problema. Exatamente. Foca na solução. É isso. E é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado desse nosso episódio de hoje, essa reflexão sobre as dificuldades que todo mundo tem. Agora, como a gente vai reagir diante delas? Essa é a questão. Se vocês gostaram, deixem aí um like pra ajudar a gente, comentem alguma coisinha só pra gente saber, ter um feedback de vocês e também deem ideias aí pra gente do que vocês gostariam de ver por aqui. A gente se vê muito em breve. Até lá!